Imagine a situação de uma empresa transnacional que opera em uma centena de países. Imagine que esta organização tem regras, políticas e denominações de cargo muito restritas. E, portanto, imagine que todo mundo ao redor do planeta funciona debaixo das mesmas regras. No entanto, o comportamento das pessoas é diferente. O que explicaria a diferença de comportamento entre um brasileiro que atua na filial brasileira, um japonês que atua na filial japonesa e assim sucessivamente? Só pode ser as diferenças culturais. Com base nesta experiência, Gert Hofstede, um holandês, na época em que era dirigente de recursos humanos da IBM, conduziu uma vasta pesquisa mapeando as diferenças culturais entre países. Ele conseguiu coletar 120 mil questionários e com isso ele fez a avaliação e elencou 5 dimensões de cultura nacional que é importante a gente compreender as diferenças. A primeira dimensão estudada pelo Hofstede é a distância hierárquica, que é a maneira como os funcionários se relacionam com seus chefes e, portanto, o quanto eles aceitam a desigualdade de poder entre chefe e subordinado. Como você imagina que estaria o Brasil neste particular? Só pelo dito popular manda quem pode, obedece quem tem juízo, você já pode imaginar que o Brasil está na lista dos países com maior distância hierárquica. Ao contrário, por exemplo, da Escandinávia, que são os países que têm a menor distância hierárquica, depois os países europeus em geral estão numa posição intermediária. Por isso é muito diferente a maneira como um brasileiro se relaciona com seus chefes e um escandinavo se relaciona com seus chefes. A segunda dimensão estudada pelo Hofstede é individualismo versus coletivismo. Significa a maneira como cada um se encara na relação com o outro. O individualismo significa cada um cuida de si, enquanto que no coletivismo existe uma lealdade entre o grupo que faz com que esta pertença determine o comportamento de todos os indivíduos. Neste particular, o Brasil está no meio termo da escala. Tem uma pequena tendência ao coletivismo que aparece, por exemplo, na facilidade com que o brasileiro se engaja em atividades voluntárias, construção por mutirão, organização de carnaval ou de festas importantes e assim por diante. A terceira dimensão de Hofstede é a orientação para o desempenho. Quando ele fez a sua pesquisa nos anos 1980, ele preferiu chamar de orientação masculina e feminina, indicando que a orientação para o desempenho era um atributo mais masculino, enquanto que a orientação para cuidar das pessoas era um atributo mais feminino. Mas isso causou tantas controvérsias nas últimas décadas que hoje vários seguidores de Hofstede preferem chamar de orientação ao desempenho. O que você acha que se refere ao Brasil? Bem, o Brasil está no meio termo da escala. Nós nem temos uma alta orientação ao desempenho como tem os países anglo-saxões, o Japão, a Alemanha, e nem temos um baixo score em orientação por desempenho. Como a gente percebe esse meio termo? Na maneira como os povos estrangeiros nos veem. Nós somos muito trabalhadores, mas ao mesmo tempo somos festeiros. Nunca separamos a diversão do trabalho. A quarta dimensão estudada pelo Hofstede é o controle da incerteza. Os países que têm baixa pontuação nessa dimensão não têm muita preocupação com o futuro. Já aqueles que têm alta pontuação procuram criar coisas para se sentir mais confortáveis em relação à ambiguidade do futuro. Nós temos um alto controle da incerteza e isso vai se manifestar numa característica que é típica do Brasil, Portugal e Grécia: criar muitas leis para com isso tentar controlar o futuro. Não quer dizer que toda lei pegue, mas a existência de um conjunto tão grande de leis é para nos deixar confortáveis em relação ao futuro. A quinta dimensão estudada por Hofstede
é a orientação de longo prazo. A ideia de que eu devo me preparar para o que pode vir a ocorrer no futuro. Essa coisa apareceu nos estudos de Hofstede quando ele percebeu que os países asiáticos que tinham uma tradição baseada em Confúcio, todos eles apresentavam esta mesma característica. Curiosamente, o Brasil, que não tem nada de Confúcio, se junta aos países asiáticos na orientação de longo prazo. Como é que a gente percebe isso no brasileiro? É que as pessoas que têm uma orientação de longo prazo são mais flexíveis em relação ao dia de hoje e às coisas que estão acontecendo, enquanto que aquelas que têm baixa orientação de longo prazo se preocupam mais com a verdade, com o regramento e com as coisas aos quais nos obrigamos a atender. Que tal? Compreendeu as diferenças culturais entre os diferentes países? Se você gostou, convide outros para participar dessa nossa comunidade. Inscreva-se, comente e se quer mais vídeos sobre teoria das organizações, procure a plataforma Zagas.org.